Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Oncoclínicas. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari, fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas. Por favor, Dr. Bruno Ferrari, pode prosseguir. Bom dia a todos e bem-vindos a mais uma teleconferência de resultados da Oncoclínicas. Estamos muito contentes em anunciar os avanços conquistados durante o terceiro trimestre, fruto de um intenso e extenso trabalho de reposicionamento da companhia, com diversas iniciativas de cunho comercial, operacional, vendas de ativos hospitalares, rescisão e renegociação de contratos para liberar a companhia de compromissos futuros de investimento, entre tantas outras. Não me lembro de nenhum outro trimestre na companhia em que tantas frentes estivessem em execução ao mesmo tempo e que tenhamos conseguido entregar tanto em tão pouco tempo. Para sacramentar essa performance, sexta-feira concluímos o aumento do capital privado, que totalizou aproximadamente 1,4 bilhão de reais, peça importantíssima dentro desse contexto todo de virada estratégica, comercial e operacional da companhia. O aumento de capital se soma a tudo isso, trazendo desalavancagem importante e alívio para o nosso balanço e estrutura de capital. Falaremos sobre todas essas entregas logo mais. Antes disso, gostaria de destacar o trabalho árduo de todas as pessoas, desde os médicos, colaboradores, diretores e conselho de administração, que permaneceram alinhados no mesmo objetivo de reposicionar e recuperar a rentabilidade da companhia, sempre tendo como premissa o paciente no centro de tudo. Esse continua sendo o nosso diferencial estratégico. Portanto, gostaria de agradecer profundamente a todos. Olhamos hoje para uma companhia bem diferente do que há alguns meses, muito mais leve, focada novamente no seu negócio essencial de oncologia, do que sabemos fazer muito bem. E sem o ônus de negócios ofensores às nossas margens e compromissos futuros de desembolso de capital que impactariam a alavancagem futura. A Oncoclínicas continua sendo o lugar mais atrativo para os médicos oncologistas de todos os níveis de senioridade. Não temos dúvida disso. Desde o início desse ano, nós adicionamos mais de 100 médicos à nossa base total, o que demonstra com fatos o contínuo alinhamento de propósito e atratividade que é e continua sendo estar conosco nessa jornada. No slide 3, começamos com os destaques do terceiro trimestre. Gostaria de destacar em números essa virada operacional a que me referi anteriormente, que está evidenciada em nosso EBITDA ajustado no trimestre, que somou 241 milhões de reais, com margem de 17%, 450 basis points superior ao trimestre passado. Houve geração operacional de caixa de 246 milhões de reais nesse trimestre, um avanço significativo em relação aos anteriores, como o gráfico na parte inferior da página mostra. Como o Cristiano vai detalhar mais à frente, essa melhoria foi generalizada pelas linhas do P&L, e não apenas porque já estamos olhando a performance da companhia numa base recorrente, ou seja, ex-hospitais. No slide 4, vemos que a forte recuperação da lucratividade e a melhor dinâmica de capital de giro levaram à geração de fluxo de caixa livre orgânico de 62,4 milhões no terceiro trimestre. No slide 5, destaque para quão rápido estamos entregando nossa agenda back to core, ou seja, de reposicionamento da companhia. Já anunciamos a venda dos 3 hospitais gerais da companhia, que a companhia mantinha em sua base de ativos, e a rescisão dos contratos de BTS para futuros cancer centers em São Paulo e Belo Horizonte, além da renegociação do contrato de Goiânia. Essas entregas trazem a Oncoclínicas de volta ao seu negócio core, exclusivamente de oncologia. Mudam de forma importante seu perfil de rentabilidade. Lembrando que os 3 hospitais responderam por EBITDA negativo de quase 26 milhões no terceiro trimestre e a liberam de compromissos futuros de CAPEX muito expressivos. Gostaria de reforçar que a tese de Cancer Centers continua absolutamente válida dentro do nosso modelo de negócios,
mas seguirá sendo executada dentro do modelo já testado e bem-sucedido de parcerias hospitalares em que apenas da oncologia hospitalar e não comprometemos CAPEX relevante. Não menos importante, gostaria de mencionar no slide 6 a conclusão do nosso aumento de capital na última sexta-feira, que levantou um total aproximadamente 1,4 bi de reais, levando a uma redução da alavancagem pro forma de 3 vezes. Importante mencionar que a alavancagem no terceiro trimestre já havia reduzido em relação ao segundo trimestre, mesmo antes do efeito pro forma para o aumento de capital. Para dar mais detalhes e informações sobre os números desse trimestre, vou convidar o Cristiano Camargo para tomar a palavra daqui em diante. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. No slide 7, acho importante fornecer um detalhamento sobre as principais baixas contábeis que a companhia efetuou no trimestre, em função sobretudo do avanço muito rápido que tivemos no plano de venda de ativos e do processo de turnaround como um todo, além de outras decorrentes de eventos externos. O primeiro item, baixa contábil dos ativos hospitalares, no valor de 466,2 milhões de reais, é consequência dos acordos assinados para a venda dos hospitais Marcos Moraes, no Rio de Janeiro, o MC em Uberlândia e Vila da Serra, em Nova Lima, esse último anunciado na semana passada, em 13 de novembro, e, portanto, um evento subsequente ao terceiro trimestre. Na medida em que a companhia moveu muito rápido na execução desses desinvestimentos, tais ativos passam a ser classificados como disponíveis para venda. Cabe lembrar que todas as 3 transações ainda estão pendentes de fechamento em função de cumprimento de condições precedentes específicas. O segundo item, baixa dos contratos de BTS, se refere ao valor até então registrado como ativo intangível referente a aluguéis antecipados para os futuros projetos de Cancer Centers. Na medida em que a companhia destratou 2 desses contratos, dentro da estratégia de sair dos ativos não core e que comprometam CAPEX futuro, esses créditos de aluguel antecipado foram utilizados para reduzir os valores das multas de rescisão pagas, contribuindo assim para evitar que tivéssemos desembolso de caixa para destratar esses contratos. Na terceira linha da tabela, destacamos a provisão de 100% do saldo da confissão de dívida da Unimed Ferge, no valor de quase 865 milhões de reais. A administração optou por realizar essa provisão por entender que houve fatos novos e determinantes ocorridos no terceiro trimestre que justificam essa decisão, a saber, a interrupção do atendimento a esse cliente, a não ser por uma modalidade limitada e sujeita a pagamento antecipado, e um evento de renegociação do saldo desse instrumento de dívida, indicativo, por si só, de deterioração do crédito da contraparte. Vale ressaltar que a provisão em questão ocorre em função de observância às normas contábeis, mas não implica em qualquer renúncia por parte da companhia em relação a esse crédito. Por fim, como último item de maior relevância na tabela, a administração optou por provisionar parte do saldo investido em CDBs junto ao Banco Master em função da deterioração no rating de crédito da contraparte. Essa provisão, vale destacar, impacta negativamente não apenas o P&L no trimestre, mas também o saldo de caixa contábil da companhia e, como consequência, a posição de dívida líquida, a qual já reflete o impacto negativo dessa provisão. Vale lembrar que todos esses lançamentos são de natureza não recorrente e não caixa e estão sendo, portanto, adicionados de volta nos números ajustados apresentados, para que seja possível, assim, vermos como de fato se comportou a companhia do ponto de vista operacional e recorrente durante o terceiro trimestre. Seguindo pelo slide 8, podemos ver a evolução dos nossos procedimentos e ticket médio. No terceiro trimestre de 2025,
o número de procedimentos atingiu aproximadamente 151,6 mil, marcando ainda uma leve queda sequencial, reflexo da continuação da estratégia comercial mais seletiva e do término do contrato com a Unimed Ferge. Na mesma comparação sequencial, o ticket médio cresceu 5,7%, atenuando a queda do volume e refletindo a melhor qualidade da receita após essa depuração da carteira de clientes. No slide 9, vemos que a receita bruta da companhia atingiu aproximadamente 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre do ano, apresentando uma redução de 4,7% no sequencial, também resultado da interrupção dos serviços prestados à Unimed Ferge. Vale lembrar que essa operadora era, até agosto, o maior cliente da companhia, representando mais do que 10% do faturamento, de forma que a queda de 4,7% demonstra que a companhia vem sendo bem-sucedida na reposição dessa receita da qual abriu mão. Passando para o slide 10, a receita líquida apresentou uma queda de 3,5% em relação ao trimestre imediatamente anterior, menor do que a redução da receita bruta por causa da melhora na PCLD durante o trimestre, quando comparada ao trimestre passado, como se nota no slide seguinte, de número 11. Nota-se uma redução sequencial relevante, impulsionada por uma base de clientes mais depurada e de maior qualidade, o que reflete em melhor dinâmica de recebimentos. Como consequência, a PCLD foi de 6,1% no trimestre passado para 4,4% agora. No slide 12, a margem bruta caixa atingiu 32,3% no terceiro trimestre, avanço importante em relação ao trimestre anterior, com expansão sequencial de 200 basis points. O lucro bruto caixa atingiu 456,5 milhões de reais ao final do período, demonstrando uma tendência de retomada da lucratividade, como mostra o gráfico à esquerda. Isso é função não apenas das iniciativas comerciais de melhora na carteira de clientes, mas também na gestão de custos. Se excluirmos os hospitais da conta, a margem bruta fechou o trimestre em 35%, o que reforça que o direcionamento estratégico da companhia de sair das operações hospitalares para focar apenas no seu core business de oncologia é o caminho certo a se seguir. Na análise últimos 12 meses, o lucro bruto caixa foi de 1,8 bilhão de reais, com uma margem de 30,7%. Passando para o próximo slide, de número 13, vemos as despesas operacionais refletindo finalmente os esforços do plano de revisão e corte de despesas executado pela companhia ao longo dos últimos trimestres. Esse é o primeiro trimestre em que podemos ver os números em base normalizada, sem os impactos relevantes de rescisões. O resultado é uma redução de quase 30 milhões de reais quando comparamos o terceiro trimestre de 2025 com o mesmo período do ano passado, uma entrega de economia de quase 110 milhões de reais numa base anualizada. Como resultado, as despesas operacionais representaram 17,9% da receita líquida, redução sequencial de 300 basis points. Mas vale lembrar que estamos rodando com uma receita bruta quase 80 milhões de reais menor nesse trimestre quando comparado ao segundo trimestre, ou seja, mesmo com desalavancagem operacional, reduzimos drasticamente esse ratio. Se excluirmos o efeito dos hospitais, as despesas operacionais representaram 17% da receita líquida. Passando para o EBITDA ajustado, no slide seguinte, de número 14, podemos ver um crescimento sequencial de 30,4%, chegando ao final do período em 241,4 milhões de reais, com expansão de 450 basis points de margem de EBITDA ajustada.
finalizando o trimestre em 17,1%. Essa expansão de margem é sólida e de qualidade, pois não é apenas função do expurgo dos hospitais. Ela já teria saltado dos 12,6% no segundo trimestre de 2025 para 15,3% no terceiro trimestre, mesmo com os hospitais na conta, ou seja, 270 basis points de expansão sequencial, e isso por causa dos ganhos em margem bruta e eficiência em cortes de despesas. No slide 15, o prejuízo de 39,7 milhões de reais ex-hospitais mostra uma evolução relevante numa base sequencial, mas, lembrando, ainda no contexto de uma estrutura de capital desadequada, com muita despesa financeira onerando a última linha. Passando para o próximo slide, de número 16, apresentamos o capital de giro, que mostrou expressiva melhora sequencialmente, terminando o terceiro TRI em 25 dias de capital de giro líquido, melhora de 16 dias. Destaque para os dias de recebíveis, que finalizaram o trimestre em 88 dias, uma melhora sequencial de 8 dias. No slide 17, demonstramos a geração de fluxo de caixa livre orgânica, de 62,4 milhões de reais no trimestre. No slide 18, mostramos a reconciliação detalhada do caixa entre trimestres. Por fim, no slide 19, temos a alavancagem financeira. Vale reparar que no terceiro trimestre, mesmo com um caixa contábil impactado por 217 milhões de provisão para parte do saldo de CDBs, a dívida líquida cresceu menos do que isso, em cerca de 170 milhões de reais. Isso se deveu à geração de caixa livre orgânica no período. Mesmo assim, houve redução na alavancagem na comparação sequencial, de 4,4 vezes para 4,2 vezes. Pro forma para o aumento de capital de 1,4 bilhão de reais, concluído no último dia 14 de novembro, a alavancagem cairia para 3 vezes o EBITDA ajustado numa base anualizada. Com isso, encerramos aqui a parte expositiva da apresentação de resultados e abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, clique no ícone levantar a mão localizado na parte inferior da sua tela. A nossa primeira pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, senhor Caio, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. Duas aqui do meu lado. A primeira com relação à PCLD. Você poderia comentar um pouquinho, né, sobre a PCLD, que ainda veio bastante elevada, aí 4,4, se não me engano, né? E quando que a gente deveria começar a observar uma redução, né, no nível de PCLD? E a segunda pergunta do lado dos dias de recebível, né, que melhorou bem no TRI-A-TRI. Queria entender com vocês onde que vocês acham que os dias de recebíveis deveriam estabilizar, né, dado que agora vocês não têm mais os hospitais aí na base. São essas duas. Obrigado. Oi, Caio, bom dia. É o Cris aqui. Endereçando a sua primeira pergunta, né, sobre PCLD, a gente, embora tenha visto, né, essa melhora substancial numa base sequencial, né, para PCLD indo de 6,1% para 4,4%, a gente ainda tem aqui impacto ofensor por parte dos hospitais, né? Então, a tendência é que a gente veja a nossa PCLD normalizada quando a gente tiver tido o closing e a saída definitiva dos ativos hospitalares do nosso P&L, né? Lembrando que a PCLD aqui não está ajustada para efeito ex-hospitais. Com relação a recebíveis, o número que a gente fechou agora no terceiro TRI, né? Se a gente olhar essa fotografia ajustada para ex-hospitais de 86 dias,
deveria ser mais ou menos o ritmo recorrente, normalizado da companhia daqui para frente. Lembrando que há muitos trimestres a gente não chega nesse patamar, né? Tanto que nem apareceu aqui na tabela histórica, né? Se a gente olhar esse patamar de 86, 85 dias, faz um bom tempo que a companhia não opera nesses níveis, e esse deveria ser o mais próximo aí de ele representa o que seria a operação recorrente da companhia. Tá ótimo, Cris, muito obrigado. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação. Tenho duas também, por favor. Primeira delas, acho que até um follow-up nessa pergunta do Caio aqui sobre capital de giro, né, contas a receber. É mais entender como que isso, então, pode se traduzir numa performance de dívida líquida aqui olhando para quarto trimestre, né? Se a gente olhar aqui esse terceiro tri ajustado pela provisão do Banco Master que vocês mencionam, a gente já vê uma queda. Então, entender assim se deveria ter alguma força jogando contra aqui o delta dívida líquida olhando para esse quarto trimestre, dado que esses dias de recebível que ele deveria encontrar alguma estabilidade até o final do ano. Então, essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, mais entender um pouco o patamar de margem, né? Olhando mais o business ex-hospitais, como vocês destacam, já tem uma estabilidade aqui de margem bruta. Entender se esse patamar também ele já reflete um pouco todas as eficiências que vocês têm no business um pouco mais maduro, ou se vocês ainda enxergam algum espaço para expansão olhando 2026. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Miele. Sobre dívida líquida, né, e dinâmica daqui para frente, o que dá para dizer é que a companhia claramente voltou para um regime de geração de caixa, e a gente, inclusive, viu geração de caixa livre, né, do ponto de vista orgânico no terceiro tri. Então, a gente espera uma trajetória da dívida líquida de redução gradual ao longo dos próximos trimestres. E aí, lembrando que tem um tailwind nesse sentido, que é de natureza inorgânica, mas na medida em que a gente seguir em frente, né, e concluir o fechamento das operações, né, das transações de vendas de hospitais, a gente vai ter um benefício também relacionado à dívida que sai do nosso balanço, né, no caso da venda, do fechamento da transação de UMC, e também de um pagamento a ser recebido no caso da transação de venda do Vila da Serra, né? Então, a gente espera, por causa disso, também por causa disso, uma desalavancagem acontecendo aí gradualmente e com redução nominal da dívida líquida, né? Pensando em margens, a gente acha que tem sim espaço ainda para acontecer expansão, porque, muito embora o trabalho de eficiência em custos e despesas esteja bastante avançado, né? Não para dizer que não tem espaço, né? Sempre tem, mas a gente vislumbra que grande parte desse trabalho, né, de eficiência já tenha sido concluído, mas quando a gente olha o top line da companhia, a gente ainda tem muita alavancagem operacional para recuperar, né? A gente precisa lembrar que a companhia teve nesse terceiro tri de 25 praticamente 220 milhões a menos de receita bruta, de receita líquida, se a gente comparar com o mesmo tri do ano passado, né? E, obviamente, isso em função das decisões que a companhia deliberadamente tomou para fazer essa depuração na sua na sua carteira de clientes. Então, na medida em que a gente continua retomando o top line, e isso está acontecendo, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, a queda sequencial que a gente teve de receita líquida, 3,5% mais ou menos,
isso reflete receita que a gente abriu mão, né, a gente está falando praticamente de Unimed e Ferj, que a gente abriu mão ao longo do TRI, e aí isso gera nessa queda sequencial grande, mas era para a queda sequencial ter sido muito maior se não fosse a receita adicional que a gente está substituindo com outros clientes, né? Então, esse movimento de continuar crescendo junto a outras fontes pagadoras vai continuar, né? Então, a gente vai recuperando alavancagem operacional e isso vai ajudando também em diluição dessa base de despesas e, portanto, mais expansão de margem de EBITDA. Tá claro, Cris. Obrigado. Bom dia. Só completando, né? Assim, recuperar com mais lento do que abrir mão, né? Até mesmo porque os movimentos foram feitos assim de um modo a parar o stop loss de uma vez e, obviamente, que as ações comerciais estão acontecendo, mas elas vêm um pouco mais cadenciadas. Perfeito, Bruno. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Rezende, do UBS. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, Bruno, Cristiano, Isaac. São duas aqui do meu lado também. A primeira é sobre os impairments que aconteceu agora no terceiro TRI. Gostaria só de saber se das operações anunciadas até agora, se já foi tudo reconhecido no terceiro TRI ou se sobrou algo para o quarto ou para os próximos trimestres. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda sobre crescimento. Quando a gente olha para o guidance de receita líquida que vocês colocam, e comparando isso com o dado pro forma que vocês colocaram ex-hospitais nesse TRI, a gente vê que é esperado um crescimento bem relevante para o ano que vem. Então, eu queria pegar um pouco da estratégia para recuperação de volumes que vocês esperam aí para o próximo ano. E aí, até olhando para o guidance de CAPEX em 2026, que é um pouco abaixo dos níveis históricos, esse crescimento de volume deveria vir por capacidade ociosa nas unidades atuais? Qual que seria a estratégia nesse sentido? Eu acho que qualquer cor aqui já ajuda bastante. Obrigado. Bom, Eduardo, aqui é o Isaac. Obrigado pela pergunta. Começando aqui pelo impairment, né, e ajustes contábeis, a gente entende assim que tudo que a gente performou, a venda dos hospitais, a rescisão dos cancer centers, tudo isso já passou, tá? Agora, demais ajustes, assim, tudo mais constante, né, das informações e das coisas que nós temos agora, a gente não deveria ter nenhum relevante ajuste daqui para frente, tá? Obviamente, com tudo que a gente tem agora. Para crescimento ano que vem, a gente tem dois pontos aqui, tá? A gente, até agora, né, como o Bruno e o Cristiano mencionaram, a gente vem adotando essa estratégia comercial mais seletiva, que deu seus sinais nos últimos trimestres, no último ano, mais especificamente, mas a gente deveria voltar a ter patamares de crescimentos próximos ao crescimento de mercado, que, lembrando, é um low double digits, né, na casa dos 10 a 12% nos próximos períodos. E isso está traduzido no nosso guidance. E, aliando aí com o seu correto ponto aí de capacidade, a gente tem bastante capacidade ainda para continuar crescendo. Nós fizemos relevantes investimentos nos últimos anos. Cabe mencionar aqui a bastante virtuosa parceria que a gente tem lá no Rio de Janeiro com a Casa de Saúde São José, que a gente está inaugurando agora a nossa unidade ao lado do hospital. Isso vai ser um grande catalisador de crescimento para a gente ano que vem, bem como todos os outros acordos comerciais que a gente vem ou já anunciou ou está caminhando para finalização de acordos. Então, assim, tem muita coisa bacana que pode acontecer para ajudar a gente a entregar esse crescimento dos próximos períodos. Então, respondendo sua pergunta objetivamente, a resposta é sim. A gente tem capacidade para continuar crescendo sem que exija grandes capex para os próximos anos, que, como está traduzido no guidance, são capex aí basicamente de manutenção. O CAPEX está feito, gente. As grandes obras estão prontas ou terminando. Na realidade, agora a gente tem até espaço para otimização de operações em algumas cidades, como São Paulo e Rio, né? Então,
Esse é o primeiro aspecto. O segundo sim, outras parcerias hospitalares, outras parcerias com planos de saúde estão em andamento, crescendo de forma a permitir um crescimento sustentável, sim. Então, aqui nós estamos tranquilos com esse guidance, tanto em termos de CAPEX, menos CAPEX, mas mais crescimento. O que tinha que ser feito está pronto, está sendo entregue ou se não foi entregue. Perfeito, Bruno, Isaac, super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, do Banco Safra. Por favor, senhor Ricardo, pode prosseguir. Oi, bom dia, Dr. Bruno, Cris, Isaac, demais participantes, obrigado aqui pela oportunidade. A primeira pergunta também é um follow-up com relação ao endividamento. Cris, Isaac, se vocês puderem detalhar um pouquinho mais como que fica o pro forma, né, no que diz respeito, em primeiro lugar, à posição de caixa, né, da companhia, como que fica a posição, né, nominal de caixa e equivalente de caixa e onde, né, que esse dinheiro está aplicado, inclusive qual que é o saldo remanescente, né, de CDBs do Master, se é que sobrou alguma coisa, que não tenha sido baixada, né, e também olhando para a dívida, né, dívida bruta, como é que fica o breakdown entre curto prazo e longo prazo, né, depois dessa reestruturação. Enfim, são muitas moving parts aqui, então se a gente conseguir ter uma foto um pouco mais detalhada do pro forma aqui, acho que ajudaria, né, a entender melhor a posição aqui de liquidez da companhia. E o segundo ponto é com relação a ambiente competitivo, né? Acho que vocês deram alguns detalhes bem interessantes aí, né, do que diz respeito ao que a companhia controla, né? Atividade comercial, parcerias, né, com operadoras. É legal ouvir esse posicionamento de vocês, né? Agora, se a gente olhar para o cenário competitivo, né, vocês veem mais vento contra, vindo de competidores, né? A gente viu os players hospitalares avançando aqui em oncologia. Então, a pergunta aqui é se está mais desafiador, né, o ambiente competitivo para a companhia conseguir, né, dentro do que está sob o controle do management, entregar o guidance para os próximos anos. Obrigado, pessoal. Obrigado, Boiati. Eu vou começar aqui pela primeira metade da sua pergunta e aí depois acho que o Bruno consegue ajudar aqui a endereçar a questão de perspectiva de crescimento e ambiente competitivo daqui para frente. Mas olhando o pro forma, né, da posição de caixa da companhia nesse momento, né, pós-aumento de capital, ele não deveria ser muito diferente dessa fotografia que a gente mostra aqui em 30/9, porque, lembrando, o aumento de capital ele foi predominantemente subscrito com a utilização de dívidas, né, instrumentos financeiros contra, né, que credores detinham em relação à companhia. E, obviamente, que isso é bom do mesmo jeito, né, porque reduz a nossa alavancagem, mas não deveria mudar muito a fotografia do ponto de vista de posição de caixa da companhia. A boa notícia, né, é que, obviamente, daqui para frente a gente tem bem menos despesa financeira, então as saídas de caixa, né, que eram anteriormente esperadas que acontecessem ainda durante novembro, né, segunda quinzena de novembro e dezembro, principalmente relativas, né, em pagamento de juros, esse número a gente, nesse momento, está revisando na medida em que a gente recebe as informações finais, né, e começa a tabular tudo isso nas nossas projeções. A gente está vendo já, obviamente, né, não poderia ser diferente, uma redução relevante de despesa financeira e pagamento caixa, né, de despesa financeira, inclusive, que vai refletir positivamente na nossa posição de caixa ao longo dos próximos meses. O mesmo trabalho a gente ainda não concluiu para fazer, né, para ter uma fotografia pro forma do cronograma de amortização daqui para frente, mas o que dá para dizer é algo encorajador também. A gente
viu uma participação dos instrumentos de dívida, né, entre todos os instrumentos que eram elegíveis para participar do aumento de capital, os instrumentos de dívida com vencimento mais no curto e médio prazo foram os mais utilizados pelos investidores nesse processo de aumento de capital, de forma que isso por si só gera um reperfilamento do cronograma de amortização que deixa o mesmo bem mais suave para a companhia, olhando tanto, né, o que falta agora em 25, como principalmente 26 e 27. Então, esse aumento de capital acabou também servindo para gerar esse alívio sobre, né, o cronograma de amortização, principalmente ao longo dos próximos 2 anos. Desculpa, pessoal, Cris, só completando aqui em relação ao crescimento. O ambiente, assim, de novo, a gente continua enxergando um mercado que a incidência aumenta, novos casos vão surgir. Acho que complexidade e custo-efetividade vão ser o segredo disso no futuro, é o que a gente tem trabalhado, e isso tem nos permitido crescer nesse mercado, estabelecer mais parcerias hospitalares. Aí vou citar um exemplo típico aqui. Belo Horizonte, a venda do ativo para o Felício Roxo nos fortalece sobremaneira, né, na região, na cidade de Belo Horizonte. A gente fica muito mais forte do ponto competitivo. Mesma coisa acontece no Centro-Oeste com o Grupo Santo, onde a gente agora expande junto com eles, onde eles têm hospitais, as nossas oncologias, quer dizer, muito mais foco nas parcerias do que em ativos que eram nossos, não core, e que acabavam demandando tempo e energia da companhia. Ao mesmo tempo, temos ainda uma plataforma de franquias, não é nada, já estamos fazendo a 8ª. Então, quer dizer, nos permitindo entrar em mercados onde grandes redes nem passam perto. Então, quer dizer, existe ainda uma área, um mercado, né, endereçável muito grande que vai nos permitir crescer dentro daquilo que a gente faz muito bem, que é a linha do cuidado oncológico na sua plenitude. E aqui, né, Boiati, acho que só complementando, eu falei sobre isso anteriormente, mas se a gente olhar a queda de receita líquida sequencial que a companhia teve, né, no terceiro TRI, que foi de 3,5%. Mas, e aí a gente considera que o terceiro TRI foi o TRI em que a companhia encerrou, né, descontinuou a fonte pagadora, que até então era o seu maior cliente, com aproximadamente 13%, né, do faturamento. E eu não caí 13%, eu caí 3,5%, né, numa base sequencial. Tudo bem que eu tive julho ainda de receita, né, dessa fonte pagadora, mas agosto e setembro ela já tinha sido descontinuada. Então, para que isso acontecesse, significa que, obviamente, a companhia está crescendo numa velocidade muito interessante junto às outras fontes pagadoras que ela tem na sua base e, obviamente, trazendo novos clientes. Então, é isso que nos deixa confortáveis em relação a ter uma visão de que esse ajuste, né, e essa dinâmica de redução de top line, a gente não deveria ver isso mais para os próximos trimestres. E como o Bruno disse, né, dentro de e o Isaac falaram, dentro de um segmento que a gente sabe que vem consistentemente crescendo, aí né, pelo menos nos low double digits, esse tipo de performance que a gente almeja daqui para frente. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Giuseppe Giordano, do JP Morgan. Por favor, senhor Giuseppe, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por minha pergunta. Eu queria explorar com vocês 2 pontos principais. O primeiro deles acho que considerando com a última pergunta, um pouco com relação ao corpo clínico. Queria entender se vocês enxergam algum tipo de saída ou retração do número de médicos oncologistas, né?
tendo em vista essas mudanças, venda de ativos e etc. Então, essa era a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta ela vai um pouco na questão dos novos acordos, né? Acho que historicamente vocês mencionaram muito que os hospitais e cancer centers tinham margens superiores à companhia, ao passo que a gente está se desfazendo de alguns deles, a gente começa a ver que na verdade a margem é inferior. Então, eu queria explorar com vocês como é que esses novos contratos se comparam aos contratos históricos, principalmente esses com Unimedes, e qual que é a rentabilidade hoje desses ativos que saem, né, Cancer Centers versus a parte ambulatorial de vocês. Obrigado. Eu vou começar aqui, Cris. Obrigado, Joe, pela pergunta. Sempre existe um churn em relação a médicos mesmo, sempre nada que diferente das nossas médias históricas, muito pelo contrário, nesse ano. Nós tivemos no nosso corpo clínico específico, o que eu quero dizer com isso? Oncohemato, um acréscimo de 100 médicos. E aí tem parcerias, aí tem atração que o modelo continua sendo altamente atrativo para médicos, né, dentro do nosso plano de carreira médica e, obviamente, franquias. Então, a gente não tem enxergado isso, muito pelo contrário, já tem inclusive algumas parcerias exclusivas nos dão até mais margem para continuar sendo ainda um magneto de talentos aqui, sejam em todos os níveis, na senioridade mais alta, em senioridades mais baixas, onde a gente continua mandando essas pessoas para Boston para serem treinadas. Um modelo que continua robusto em termos de remuneração médica, ético, sem pagar comissão, né? Eu acho que isso aqui é importante, então isso é atrativo para o médico, é atrativo para o grupo, é atrativo para quem compra o serviço, porque tem um alinhamento entre a melhor prática médica e remuneração. Então, a gente continua enxergando esse mercado. As parcerias hospitalares estabelecidas são um novo modelo, né? O novo, não é um novo modelo, eu vou te dizer, é o novo caminho dentro para a companhia continuar crescendo, CAPEX, né, muito baixo, melhorias pontuais em alguns serviços para que a gente possa fazer uma oncologia de alta qualidade, custo efetivo. Então, acho que o modelo ambulatorial continua forte, mas cuidar ainda cuidar ainda do paciente na área né, dentro do hospital vai continuar sendo também uma fonte de crescimento e única e exclusivamente através dessas parcerias. Cris, quer completar? Claro, e aí, Joe, acho que completando, né, e conectado ao que o Bruno falou, os ativos que saem, eles são, obviamente, ofensores do ponto de vista, né, de margem. A gente vê isso no EBITDA combinado negativo desses três ativos, tendo sido quase menos 26 milhões no terceiro TRI, e ofensores também do ponto de vista de capital de giro, né, porque as operações hospitalares têm, por natureza, ciclo de recebimento muito mais longo do que a nossa operação core de oncologia ambulatorial, tem níveis de glosa bem mais elevados do que as operações ambulatoriais, até pela complexidade, né, da conta e da fatura vis-à-vis uma conta típica de atendimento ambulatorial. Então, não tem, os números falam por si só. Nesse sentido, né, a gente vê que a gente pôde ver nesse terceiro trio quão detratoras essas operações eram do nosso P&L. E aí, lembrando que a gente não está saindo da tese de cancer centers, né? Como o Bruno mencionou, esses modelos de parcerias hospitalares, alguns já consagrados, né, como a parceria com a Casa de Saúde São José no Rio, Hospital Santa Isabel em Salvador, a própria parceria com o Grupo Santa, nesses
nesses tipos de parceria, como o escopo é muito delimitado, né, a gente fica restrito à oncologia, a gente tem as margens de contribuição e margem bruta muito em linha com o que a gente tem olhando margem de oncologia ambulatorial, e é por esse caminho que a companhia vai continuar seguindo. Perfeito, obrigado. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Dr. Bruno Ferrari para as considerações finais. Por favor, Dr. Bruno, pode prosseguir. Obrigado a todos pelas perguntas. Tenham um bom dia. A audioconferência da Oncoclínicas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.